Formado em Engenharia pela PUC do Rio de Janeiro, estudou Economia na Universidade da Califórnia de San Diego, onde foi eleito o melhor aluno do curso dos últimos 15 anos. Trabalhou no Banco Pactual até 2009, onde foi sócio responsável pela área de tesouraria. Em 2009, junto a outros sócios, fundou a empresa Brasil Plural e criou a Genial Investimentos. Em 2013, Eduardo foi eleito pela revista Época Negócios um dos 40 brasileiros de maior sucesso com menos de 40 anos. Em 2016, votado pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do Brasil. Escreveu 8 livros, dentre eles o best-seller Encantadores de Vidas, livro que atingiu o primeiro lugar em todas as listas de mais vendidos no Brasil. Em 2015, formou-se como roteirista pela New York Film Academy. Em 2017, estreou como dramaturgo ao escrever a peça infantil Branca de Neve e Zangado, sucesso de público e de crítica. Eduardo foi colunista da revista Exame. Em 2012, foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth II em Londres. Já recebeu vários prêmios. Para sua palestra, o engenheiro e economista Eduardo Moreira. Eu vou esconder a tempo esgotado. É isso aí. Eu vou pedir licença para falar em pé. Eu me sinto mais à vontade falando em pé. Queria começar o nosso papo agradecendo essa oportunidade. Primeiro de estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? Com pessoas, várias delas que eu conheço de outros encontros e que têm me tratado com tanto carinho, tanto acolhimento, ao lado de um grande amigo, um irmão quase, eu diria hoje, senador Randolfo Rodrigues, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme e que empreende aí uma batalha muito nobre, né? Representando aqueles que precisam de representação e, principalmente, falando a verdade. Eu vinha no avião lendo um dos livros das Confissões de Santo Agostinho, o 6º livro das Confissões de Santo Agostinho. E uma passagem do livro me chamou muita atenção. É uma passagem quando Santo Agostinho ele está indo fazer um discurso para o imperador, quando ele morava em Roma, e ao caminhar para o discurso para o imperador, ele passa por um mendigo e vê o mendigo ali desejando bom dia e pedindo esmola. E aí as pessoas dão esmola para o mendigo, e o mendigo ali, quando recebe uma esmola, abre um sorriso todo feliz. E naquela hora ele pensa: quem é mais feliz? Eu ou esse mendigo? Porque eu estou indo falar com o imperador para falar um monte de mentira, para falar o que o imperador quer ouvir. E aí, ao falar o que ele quer ouvir, ele vai tecer meia dúzia de elogios ali para mim. E eu ali vou ficar feliz por alguns minutos e vou voltar para casa. Assim como o mendigo, que recebeu algumas esmolas e ficou feliz por alguns minutos. Na verdade, ele concluía, eu acho que ele ainda é mais feliz do que eu. Porque apesar de ficar feliz somente por alguns minutos, ele fica feliz dando bom dia para todas as pessoas. Eu fico feliz contando uma mentira para uma pessoa. Então não é essa felicidade que a gente tem que ter. A felicidade que a gente tem que ter é estar de bem com a verdade e estar buscando verdadeiramente um país que seja mais justo, menos desigual, que honre as pessoas que passaram antes. E eu realmente vejo essa figura nesse meu amigo que está aqui sentado ao meu lado, então é uma honra muito grande estar aqui. A gente vai falar um pouco hoje sobre essa questão dos tributos e da desigualdade. E como isso pode ser
um caminho para uma sociedade mais justa. Esse é o título do meu último livro, Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Agora, antes de falar sobre a questão dos tributos em si, já me colocando num lugar de enorme humildade diante de pessoas que entendem tanto de tributos, e talvez por isso seria uma perda de tempo eu falar sobre a natureza dos tributos, sobre questões legais, jurídicas, técnicas, diante de pessoas que entendem tanto mais do que eu. Mas quando a gente resgata a natureza, de onde vêm os tributos, para que existem, o conceito por trás dos tributos, a gente vê que os tributos existem para formar uma sociedade mais forte, para fazer com que uma sociedade tenha sempre o sentimento de grupo. Hoje em dia, para que se possa ter uma verdadeira nação, porque nação é o grupo. O Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo. Imagine que nós viajássemos alguns milhares de anos para trás, onde não existiam livros de economia. E por incrível que pareça, as pessoas conseguiam sobreviver sem livros de economia. Elas acordavam, saíam em busca daquilo que elas precisavam para sobreviver e iam dormir. E nessa época, dois conceitos mantinham os grupos vivos e fortes: a redistribuição e a reciprocidade. Por que a redistribuição e a reciprocidade? Será que as pessoas tinham mais um sentimento altruísta? Tinham esse sentimento que a gente tanto louva hoje em dia, espiritual? Ou será que essa era a solução econômica? Oikos, casa, nomos, estudo, gestão, gerência. A gerência do lar, o cuidado do lar. Será que essa era a melhor decisão para cuidar do lar? Redistribuir e ser recíproco nas relações? Imagine que éramos uma tribo de 10 pessoas só 10. E a gente tinha que acordar e sair para poder colher a riqueza que a gente ia usar para sobreviver. Por definição, todo grupo, toda sociedade, toda comunidade consome riqueza para sobreviver. A gente chega aqui, toma um copo d'água, comeu um pão, um suco que foi tirado de frutas, e tudo isso não tem mais. Essa riqueza foi consumida. E se a gente só consumir riqueza e não gerar nenhuma riqueza nova, a gente entra em colapso. Por isso a gente precisa crescer. Ninguém entende, né? O Brasil tem que crescer. Mas por que tem que crescer? Tem que crescer porque a gente consome riqueza. E se não gerar nova riqueza, que é o que a gente chama de crescer, a gente consome a que tem e entra em colapso. E como é que eles saíam para gerar riqueza? Eles iam todos em busca de uma aventura que podia sim ou não dar certo. E muitas vezes, talvez mais do que dar certo, elas davam muito errado. Alguns de vocês aqui já devem ter ido pescar alguma vez. E não é toda vez que quem vai pescar consegue pegar um peixe. Se a gente depender só do peixe que a gente pega para sobreviver, provavelmente a gente não chega vivo no próximo peixe. Agora, se toda vez que a gente sair para pescar, os 10 da tribo, se um pegar um peixe e distribuir um pedaço do peixe que ele pegou com todos os outros, no dia seguinte todos acordam com a energia suficiente que eles precisam para voltar e sair para pescar. E assim você maximiza a sua chance de sobreviver. Você maximiza a sua força. Você maximiza a sua capacidade de gerar riqueza. O outro conceito: se eu abro mão hoje do peixe que eu consegui pegar, amanhã, se eu não pegar nenhum peixe, e você pegar um dos peixes,
você que vai abrir mão de um pedaço do seu peixe. A reciprocidade, a maximização das relações econômicas, da capacidade de gerar riqueza, vem da redistribuição e da reciprocidade, para fazer com que a corrente que é representada pelos membros da sociedade nunca tenha nenhum elo fraco. Uma corrente fraca não consegue levantar nada, e para uma corrente ser fraca, basta ter um elo fraco. Se você fizer uma corrente toda de titânio e um elo de papel, você não levanta nada com a corrente. Não é à toa que os países que têm o melhor IDH do mundo são países, não que têm os ricos mais ricos, mas países que têm os pobres mais ricos. Países onde todo mundo, todos os dias, acorda com tudo que precisa para sair e caçar, pescar, gerar riqueza. À medida que esses grupos foram crescendo, precisaram organizar essa redistribuição de riqueza. E como redistribuir a riqueza num grupo formado por não 10, mas 10 mil pessoas? Através dos impostos. E tão bonito quando a agricultura surge nas regiões onde os rios alagavam, não é à toa que as primeiras grandes civilizações no Egito, ao lado do Nilo, e no crescente fértil, onde você tinha os rios que ficam ali, o Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, os egípcios, os sumérios, todas aquelas civilizações surgiram, e naquele momento, quando você tem muitas pessoas e a capacidade de armazenar, o redistribuir se torna imperativo de uma forma organizada. E para poder guardar os registros de tudo isso, surge o quê? A escrita cuneiforme dos sumérios. Quando você consegue redistribuir e fazer com que todos tenham essa capacidade, sobra tempo. Quando sobra tempo, o homem começa a olhar para o céu, começa a descobrir os mistérios da natureza, começa a filosofar, percebe que existem vários outros planetas, divide o tempo, cria e aperfeiçoa a matemática da forma como a gente conhece hoje, na base de 60, o ano com 360 dias, o minuto com 60 segundos, a hora com 60 minutos, o ângulo com 360 graus. Por quê? Porque 60 é o número mais divisível por números que vêm antes e que menos gera frações quando você vai negociar pedaços dele. Os dias da semana, eles olhavam para o céu e viam 5 planetas, o número perfeito era 7, então vamos chamar um de cada planeta, mais o Sol e a Lua para completar 7. Por isso, Saturday, o dia de Saturno, Sunday, o dia do Sol, Monday, Moonday, o dia da Lua, e assim por diante, lunes em espanhol. E precisam criar um sistema que organize isso tudo, e resolvem redistribuir a riqueza, pegando ela em 3 fases. Primeiro, no processo de geração e acumulação de riqueza, o que a gente chama hoje de imposto sobre a renda. Segundo, no estoque de riqueza acumulado, o que a gente chama de imposto sobre o patrimônio. E nas transações de troca de riqueza, o imposto sobre o consumo. E aí, ao pegar essa riqueza nessas 3 fases do processo de acumulação e de troca de riqueza, redistribuir para aqueles que mais precisam, para ter as condições mínimas, e guardar em nome de todos, construindo patrimônio público, que significa o patrimônio de todos. É engraçado quando a gente olha um país, hoje como o Brasil, e esquece todos esses conceitos. Um país onde a gente vê várias pessoas que não têm a menor condição de sair para ir pescar, caçar, que são miseráveis, sentem fome, não têm o mínimo de conhecimento necessário para fazer isso, e quando algum programa vem dar a eles o mínimo que eles precisam para poder gerar essa riqueza, a gente fala o seguinte:
está estimulando vagabundo. Um país como o Brasil, onde a gente se orgulha de ter algumas pessoas que figuram entre os mais ricos do mundo. As duas pessoas mais ricas do Brasil, uma é dona de banco, a outra faz cerveja. É para se orgulhar um país onde as duas pessoas mais ricas, um faz cerveja, a outra é dona de banco? Que riqueza é essa? Cerveja talvez um pouco. Mas que país é esse? E aí, é nesse país que o Estado se endividou para criar riqueza para os ricos, porque isso é um ponto interessante. O Estado chega em um dado momento e fala o seguinte: olha, eu preciso investir para gerar riqueza, porque não existe gerar riqueza sem o prévio investimento. Mas esses investimentos que vocês estão exigindo que eu faça, vocês quem? As classes que mandam politicamente, economicamente? Eu não tenho esse dinheiro. E aí, esses mesmos grupos falam: eu te empresto esse dinheiro. E o governo faz as obras. Mas as obras para quem? Para onde vai a estrada asfaltada? Para onde vai a luz? Para onde vai a infraestrutura? Para essas pessoas que emprestaram dinheiro. Ou seja, ele recebe uma rua asfaltada até a casa dele, uma luz até a casa dele, e o Estado não só devolve para ele o dinheiro que ele deu para o Estado para poder construir aquilo, como ainda paga juros de volta depois. Ou seja, você ganha dinheiro para ter uma rua asfaltada, ou uma rede elétrica, tudo que você precisa para você. É como se eu chegasse e falasse assim: você está querendo uma casa? Não se preocupe. Você vai me dar a casa? Não. Eu vou te dar a casa, mais dinheiro todo mês pro resto da vida. E aí o Estado cria esse endividamento, e quando ele cria esse endividamento, ele tem que pagar esses juros de alguma maneira. E como é que no Brasil a gente faz esse pagamento? Nesses impostos, que são os impostos cobrados na troca de riqueza, os impostos sobre consumo, o Brasil arrecada metade da sua carga tributária, metade, 49,2%. Como é que funciona nos outros países? Mas nos outros países que a gente está falando não é Cuba, Venezuela, não é isso não, tá? Nos países desenvolvidos, capitalistas, a média é abaixo de 30%, 29%, 28%, no Brasil é 50%. E o imposto da acumulação de riqueza no resto do mundo é em quase 20%. No Brasil, essa alíquota média está no site do Ministério da Economia oficial, tem uma lista de todos os países colocada em ordem. Se você não achar o Brasil, é porque a tela do seu computador é pequena, você puxa para cima, ele é o último embaixo. É o último. É o país que menos cobra impostos sobre renda, lucro, ganho de capital. Um paraíso fiscal para os muito ricos. Só que quando você conecta todas essas peças do quebra-cabeça que a gente colocou junto aqui, e compreende elas, você vê que na verdade o Estado funciona como uma lavanderia, uma máquina de lavar dinheiro. Por quê? Porque o imposto sobre o consumo, esse que a gente é um dos campeões mundiais, está no pódio, a gente está em terceiro lugar, estava em segundo, passou para terceiro, site do Ministério da Economia, é o imposto que pega sobre o pobre ou sobre o rico? Sobre o pobre. Por quê? É tão simples quanto isso. Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o rico ganha, ele gasta. E aí não fiquem chateados, que eu não estou falando rico, não tem nada a ver com vocês, viu? Rico não é quem tem um Renegade em casa, não. Rico é rico, rico mesmo, rico, né? Esses ricos assim, você acha que o que eles ganham, eles gastam tudo? Eles não gastam, eles poupam. E eles poupam onde? 72% da poupança privada brasileira está em títulos públicos, dívida do governo. Ou seja, o dinheiro chega na mão dos ricos, eles gastam muito pouco. Nesse muito pouco que eles gastam, eles pagam um imposto grande, mas é muito pouco perto do total.
O resto todo não pagam quase imposto nenhum. Pega esse dinheiro e poupa comprando títulos da dívida do governo. Os títulos da dívida do governo pagam juros. Esses juros têm que ser financiados com impostos. E os impostos vêm dos impostos sobre o consumo, que vem da população mais pobre. Uma máquina de lavar dinheiro dos pobres para os ricos sem que ninguém entenda. O Robin Hood às avessas. Eu costumo comparar o mundo a um parquinho de areia, onde a areia é a riqueza que tem para ser distribuída. Porque a gente não pode ficar pensando em termos de dinheiro. Dinheiro é uma coisa potencialmente infinita. Você sai imprimindo quanto mais você quiser. Riqueza não, é limitada. É aquilo que tem para ser distribuído. E aí, como no parquinho de areia, onde a areia também é limitada para as pessoas brincarem, todas as vezes que você olhar e tiver um monte de areia muito alto, você pode ter certeza que em algum lugar tem que existir o quê para aquele monte poder estar ali? Um buraco. Não tem como existir um monte sem um buraco. Vá no parquinho de areia, bote areia plana e tente fazer isso. E os países que mais se desenvolveram têm mecanismos para todas as vezes que o monte fica muito alto, você derruba a areia para os buracos, para que todo mundo possa seguir brincando e gerando riqueza para o país. E em momentos onde cai muita areia para fora do parquinho, onde a riqueza é destruída, você acha que você tem que permitir que os montes fiquem muito altos ou impedir que os montes fiquem muito altos se tem pouca areia no parque? Impedir. Depois da Primeira Guerra Mundial, a alíquota máxima sobre imposto de renda nos Estados Unidos e na Inglaterra era acima de 70%. Por quê? Pouca areia no parquinho. Depois da Segunda Guerra Mundial, a alíquota máxima na Inglaterra e nos Estados Unidos acima de 90%, 93% nos Estados Unidos, 98% na Inglaterra. Significava o seguinte: olha, até aqui pode construir montinho, daqui em diante não pode, que vai sobrar só buraco e ninguém vai brincar. E aí a gente não constrói um país. Poucos países foram tão socialistas nesse sentido como os Estados Unidos e a Inglaterra. E o que aconteceu com o crescimento e principalmente com a democracia nesses lugares? Não é à toa que você tem o direito ao voto, a participação dos negros, das mulheres, crescendo ao longo do século passado à medida que a renda vai sendo distribuída, porque não existe verdadeira democracia com desigualdade. São 9 gerações para alguém que nasce nos 10% mais pobres do Brasil chegar na renda média do país. 9 gerações. Somos o vice-campeão mundial, só perdemos para a Colômbia, um país que até agora estamos querendo imitar. 9, cada geração 25 anos. 225 anos para uma pessoa que nasce entre os mais pobres chegar na renda média? Como se pode falar de meritocracia num país desse? Não existe. E aí, é esse país que tira areia dos buracos e joga areia nos montes? É esse país que é o Robin Hood às avessas? É esse país que deixa a maior parte da população sem ter o mínimo para sair para caçar? Que quer implementar mecanismos para aumentar os montes? Veja que a Seguridade Social foi criada nos Estados Unidos em 1935 para amenizar os efeitos da Grande Depressão nos Estados Unidos. Foi criada na Inglaterra na década de 40 para amenizar os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Todos os sistemas de seguridade social foram criados em momentos de crise, para amenizar a crise, distribuir riqueza e fazer com que todos tivessem a capacidade de contribuir para o país. Nós somos o único exemplo na história, talvez, que destrói a seguridade social no momento de maior crise do país. É inédito. Não existe isso. Não existe. Com a falsa percepção de que o Estado gasta ou economiza. Estado não gasta nem economiza, Estado só redistribui dinheiro. Ele escolhe de quem ele tira e quanto ele tira, e para quem ele dá e quanto ele dá. É só isso. Não tem dinheiro que some. Apesar da gente assistir o Jornal Nacional, ver aqueles cano de esgoto, e o ralo, e o dinheiro saindo e sumindo, dinheiro não some. Ah, gastaram 120 bilhões de reais com a saúde. Gastaram como? Não tem um centavo gasto pelo governo, nenhum centavo que não vá parar na mão de uma pessoa física no final. Nenhum.
Quanto ao orçamento? Você bota o juros junto, refinanciamento da dívida, não sei o que, chega a 2 trilhões e tanto. Ah, não, é muito menos que isso. É muito menos que isso porque a gente tem esse conceito no Brasil maluco de superávit primário, que é o seguinte, ó, quanto é que a gente gasta, quanto é que a gente arrecada, excluindo juros. Os juros é sagrado no Brasil. Onde é que está isso na Constituição, senador? Que os juros vêm antes do artigo 6º, que é saúde, educação, moradia, lazer, seguridade social. Onde é que está escrito que o dinheiro dos banqueiros ricos vem antes do dinheiro dos miseráveis pobres? Não vem. Por isso que quando as pessoas falam, se não fizer a reforma da Previdência o Brasil vai quebrar, eu falo, defina quebrar. Porque se quebrar é um dia não ter a capacidade de pagar os juros dessa dívida para os banqueiros, você está falando que quebrar significa não honrar um compromisso assumido com um grupo da população brasileira. Eu falo, essa reforma da Previdência não é isso? Não é não honrar um compromisso assumido com um grupo da população brasileira? A gente está deixando de quebrar com um grupo pequeno de ricos para quebrar com um grupo grande de pobres. E isso a gente não pode fazer. E se a gente cai nessa ladainha de que o Estado gasta, o Estado é perdulário, a gente passa a ter raiva do Estado. Mas que Estado é esse, personificado numa figura diabólica, que anda na rua? Olha lá o Estado andando, eu odeio ele. A gente está aprovando uma reforma da Previdência para se vingar de uma figura que não existe personificada. Os políticos estão nessa? Então faz o seguinte, eu sou a favor. Mas calma aí, cara. 90% dessa economia vem das pessoas mais pobres e você é a favor? Se eu puder me vingar, eu sou a favor de qualquer coisa, só para ter um gostinho ali de vingança. Por quê? Eu odeio político, eu odeio servidor público. Olha esse nome, que nome mais lindo, eu sempre repito isso, eu faço questão. Servidor público. Alguém que dedica a sua vida a servir quem? O público. Todos. E é esse que dedica a sua vida a servir a todos, que a gente vai ter ódio e vai ter amor, simpatia por aquele que dedica a vida a saquear o público através das estruturas do Estado. Que mundo louco é esse? E a gente tem que ter a coragem de falar a verdade, de falar o que é, não ter vergonha, porque eu tenho encontrado servidores públicos que me dizem que hoje em dia se sentem constrangidos de dizer que são servidores públicos. A gente tem que voltar a ter a coragem, palavra que vem do latim coraticus, ação do coração. A gente tem que voltar a ter a coragem, o coração que age no sentido de, sim, eu sou servidor público, sim, eu já dei minha parcela de contribuição para o país, sim, eu sei que posso melhorar, como todos podem melhorar, podem ser mais eficientes, mas eu exijo respeito. Com a aposentadoria, o que não está sendo feito é ter respeito, porque se a gente está aqui hoje, sentado nesse auditório, batendo esse papo, é porque teve uma turma que veio antes e construiu uma usina que nos dá a luz hoje. Uma turma veio antes, construiu esse escritório que está aqui para todos nós sentarmos. Uma turma veio antes, se dedicou a construir placas cheias de tecnologia embarcadas, ou descobrir que essa tecnologia podia existir, e a gente está vendo na televisão, nos painéis, o que está acontecendo. Uma turma veio antes, e a gente tem uma data de validade, e quando essa data de validade chega, e chega porque a gente passou uma vida inteira contribuindo para que as próximas gerações pudessem sair já de um patamar mais alto, essa é a nossa diferença em relação a todas as outras espécies. A gente não começa do zero sempre, a gente começa em cima de algo que já foi construído. Quando a gente vem, a gente honrar
respeitar e permitir que essas pessoas voltem para os seus aposentos, daí a palavra aposentadoria. E o que a gente está falando? A gente está falando que quem abriu o caminho na mata para a gente, tendo a coragem que a gente deveria louvar, quando chega a nossa vez de seguir o caminho e a gente encontra eles, em vez de dar um abraço, a gente pisa na cabeça, que é isso que a gente está fazendo. E a gente, se não resgatar todos esses conceitos, a gente jamais vai poder dizer que a gente vive numa verdadeira nação. Que quando a gente sai à rua e vê uma pessoa morrendo de fome, com um filho descamisado, e a gente não está nem aí, como é que a gente vai dizer que ele faz parte da nossa tribo, do nosso grupo? E se a gente não pode dizer isso, a gente não pode dizer que vive numa nação. Se a gente não permite que as pessoas que deram sua contribuição voltem aos seus aposentos, a gente não pode dizer que vive numa nação. Eu tenho viajado o país para morar com populações muito pobres, muito pobres. E tem uma coisa que eu ouvi que foi a que mais me marcou. Numa cidade muito pobre, do interior do Ceará, eu vi um senhor com mais de 70 anos, que parecia ter mais de 100, que falou o seguinte: quando eu era mais moço, quando eu era mais jovem, a gente não tinha opção senão fazer o que mandassem, porque senão a gente não tinha o que comer. E aí batiam na gente, trancavam a gente de castigo, a gente dormia ao relento, no meio de bicho, cobra, aranha, e a gente ia reclamar com o prefeito, mas o prefeito era do fazendeiro. A gente ia reclamar com o juiz, mas o juiz era do fazendeiro. A gente ia reclamar com a polícia, mas a polícia era do fazendeiro. E só uma coisa mantinha a gente vivo, disposto a acordar no dia seguinte para trabalhar: a esperança de que nós íamos para o céu e eles iam para o inferno. Eu nunca ouvi uma coisa tão forte na minha vida como o que esse senhor me falou. E é exatamente para que essa parte da população que constrói a maior parte do que a gente usa possa ter mais esperança do que simplesmente ir para o céu e nos ver também como partes da tribo deles, e não torçam para que nós terminemos nossa vida no inferno, mas sim de mão dadas com eles num lugar melhor e mais justo, que a gente deve sempre, hoje, que é o melhor dia para se começar um caminho novo, buscar um caminho novo e mais justo para esse país onde a gente vive. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Muito obrigado.